Dizem que criaturas como eu enxergam o mundo sem cores. Comigo não é bem assim, pelo menos não agora. Mas até um tempo atrás, meu mundo era preto e branco. Tudo começou numa noite chuvosa e fria. Eu estava sentindo um vazio dentro de mim. Bom, isso era algo que eu estava acostumado a sentir. Mas naquela noite, aquela noite foi diferente. Em determinado momento, ouvi por trás de mim um ruído, um que não era usual para mim, não que eu lembrasse pelo menos. Ao me virar, me deparei com uma cena incrível que eu nunca iria esquecer. Em meio à escuridão, surgiu um anjo, a criatura mais bela que já vi. Ela era linda, pequena, de olhar profundo e possuía uma expressão um tanto tensa, especialmente por ter acabado de chegar em um lugar completamente desconhecido. Senti que deveria ir até ela, protegê-la. Ao me aproximar, senti que a pequenina não me queria por perto. Estava com medo e disse para eu ir embora, ou então me atacaria. Mesmo dizendo isso, percebi que estava blefando, e no fundo, ela sabia que eu não faria mal algum. Fui me aproximando lentamente, até que cheguei a ela e dei as boas-vindas, à minha maneira, claro. Depois desse ato, nossos olhares se cruzaram e senti algo nunca sentido por mim antes. Meu coração bateu muito rápido e, por um instante, tudo ao meu redor estava lindamente colorido. Daquele dia em diante, não parei de pensar naquele momento e naquela sensação. Quando encarei aquela bela criatura pela primeira vez, quis tê-la só para mim, pelo menos naquele instante. Era como se eu estivesse ardendo por dentro. Isso não é estranho? Que sensação foi essa que eu senti? Era o que eu vivia me perguntando na época. Comecei a imaginar minha vida ao seu lado, tê-la por perto e compartilhar bons momentos um com o outro, sendo mais do que um simples amigo. Mas éramos tão diferentes. Será que daria certo? O tempo foi passando e fomos nos tornando grandes amigos. Passávamos boa parte do tempo juntos. Fomos nos conhecendo melhor, percebendo as qualidades e personalidades um do outro. Obviamente, também havia os defeitos. Defeitos bobos, mas que poderiam ser decisivos para qualquer relação entre os dois indivíduos. Para nossa sorte, isso ainda não foi um obstáculo. Apesar de o tempo passar, aquela sensação que senti na noite em que nos conhecemos não diminuiu nem um pouco. Ao contrário, cada vez mais eu pensava nela e desejava contar a ela o que eu realmente sentia, além da sensação da ardência, que foi ficando ainda mais forte. Houve um dia que ela passou por mim devagar e foi tocando meu rosto levemente, me dando arrepios. Cheguei a pensar que estava claro para ela os meus sentimentos por sua pessoa e fazia tal gesto como uma forma de provocação. Uma provocação um tanto prazerosa. Nessas horas, tinha que segurar minha chama interna para não fazer coisas precipitadamente. Eu tinha quase certeza que o sentimento era recíproco, mas éramos tímidos demais para tocar no assunto. E talvez essa fosse apenas a forma dela demonstrar sua amizade, pois afinal, ainda éramos bem diferentes. É como sempre dizem, tudo que é bom tem um seu lado ruim. Eu sou um cara que sempre gostou de ter seu próprio espaço de vez em quando. Ainda não estava totalmente acostumado a ter alguém para dividi-lo, e isso às vezes me irritava. Porém, me lembrei o quanto a solidão me deprimia, e o quanto a presença dela me tranquilizava, e logo essa irritação ia embora. Houve uma noite que dormimos juntinhos, mas nada além do simples ato de dormir.
Apesar desse gesto inocente e bobo, senti finalmente que o meu amor era recíproco, e aquilo me encheu de alegria. Acho que são nos pequenos gestos que realmente percebemos quanto somos amados, não é mesmo? Na noite seguinte, eu decidi que finalmente me declararia para ela, de forma bastante direta. Decidi lhe dar um buquê de flores para surpreendê-la. Entretanto, quem quer surpreender acaba sendo surpreendido. Por acaso, ela também tinha um presente para me dar. Não era algo muito agradável, digamos assim, mas era bem a cara dela, e isso me alegrou de qualquer maneira. De repente, ela começou a se aproximar de mim, me encarando fixamente, com um olhar um tanto sedutor. Então, aconteceu. Ela beijou meus lábios lenta e sensualmente. Assim que terminou, nos encaramos por um curto período de tempo. Nesse instante, a chama dentro de mim dominou todo o meu corpo e voltei a beijá-la, descontrolavelmente. Entre um beijo e outro, ela sussurrou suavemente, dizendo para eu fazer o que quisesse com ela, pois era minha. A partir daí, me entreguei totalmente a ela, e ela a mim, e colamos nossos corpos um no outro, ambos ardendo violentamente na chama da paixão. Foi nessa noite de intenso amor que meu mundo ganhou cores definitivamente. Outras noites como essa voltaram a acontecer, assim como outros dias de brincadeiras, trapalhadas e até desentendimentos. Mas no final, tudo dava certo e continuávamos a nos amar. Ela não era apenas uma amante, era também minha melhor amiga, e acho que isso é o essencial numa relação. Acho que, no fim, não éramos tão diferentes afinal. Éramos jovens, alegres e apaixonados. Graças a ela, meu mundo ganhou cores. Me perguntava se também havia colorido seu mundo, assim como ela coloriu o meu. Eu tenho a leve, não, a forte impressão que sim.